Olá, amorzinhos! Estamos aqui nesse período de quarentena de distanciamento social, uma versão do Meninos e Emagrecimento por videoconferência. Hoje eu vou entrevistar o Lucas. Lucas tem 23 anos, ele emagreceu mais de 40 quilos com um estilo de vida saudável, sem remédios e sem cirurgia. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, sou do interior do estado de São Paulo, numa cidade bem pequena chamada Amparo, e eu trabalho como uma atendente hoje numa empresa de internet. Lucas, sobre a sua história com excesso de peso, foi uma questão sempre presente na sua vida? Foi alguma coisa que começou a partir de algum momento? Então, sempre foi presente, né, na minha vida, desde que eu comecei a entender o excesso de peso, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. Depois da quinta série, na verdade, isso sim se tornou uma questão, e aí eu comecei a ver as dificuldades de uma pessoa gorda, né? E a quantos quilos você chegou? E quando você chegou nesse pico de peso, qual eram as dificuldades que você tinha? Bom, eu cheguei a pesar 120 quilos, que foi o auge, assim, do meu peso. Muitas pessoas até não relacionam o meu peso que eu tinha, a minha altura, porque eu sou alto, então a distribuição que eu tenho de peso, ela é muito melhor do que numa pessoa baixa. E isso me faz parecer, de certa forma, mais magro do que realmente eu era. Mas quando eu cheguei nesse peso, foi numa época assim muito difícil da minha vida. Entrei em quase depressão e por outros problemas também. E pedi para minha tia me levar num médico porque eu não estava aguentando mais. Foi aonde essa médica ela tentou me ajudar, me passando uma dieta e alguns remédios para tomar. Porém, eu não segui os remédios. Nesse momento, assim, fora as outras questões que você estava vivendo, o que você sentia que o peso contribuía negativamente na sua vida? Olha, a parte assim mais difícil para mim era roupa. Existia roupa porque eu nunca fui uma pessoa gorda maior, que a gente chama, né? Como eu tenho altura, então eu conseguia vestir um G1, uma calça 48, que são roupas mais fáceis de encontrar. Até eu considero roupas masculinas um pouco mais fáceis para achar do que femininas nesse tamanho. Mas a roupa sempre foi uma questão, não me sentia bem. Qualquer coisa que fosse fazer que era de abaixar, subir, era uma questão de cansaço, eu me sentia bastante cansado. Vendo suas fotos, eu vejo realmente, né, que você sempre foi muito bem distribuído, mas é muito importante a gente lembrar também, porque às vezes as pessoas ficam, mas se eu fosse alta, então. Mas muitas vezes, quando a pessoa também é muito alta, normalmente tem mais questões na coluna, né, Lucas? Acaba tendo mais dor na Sim, coluna do que uma pessoa que não é tão alta, porque consegue distribuir mais para horizontalidade o peso, né? sim, é verdade. Tanto quando eu passei numa nutricionista, ela faz toda aquela medição corporal, né? Ela falou que eu era uma pessoa assim, uma exceção de pessoa, né, com sobrepeso. Eu cheguei mais do que sobrepeso, né, na obesidade mesmo, segundo o nosso IMC. Então, quando eu passei com ela, ela falou: olha, 70 quilos seus são de massa magra e músculo. E eu tinha muito mais massa magra e músculo do que eu acumulei de gordura. Mas eu não me via dessa forma, né? Então, quando ela me falou isso, eu fiquei, de certa forma, até assim, mais aliviado, porque eu percebi que eu tinha um ponto positivo para começar. Então, eu já estava começando, não da estaca zero mais. Antes de você começar o seu processo de emagrecimento, como é que era a sua alimentação? A minha alimentação foi sempre assim, eu pensava que eu não comia muito, mas eu agora olhando eu vejo que eu comia bastante, então eu nunca tive regra nenhuma. Eu moro no interior e a gente tem mania de almoçar, jantar, tomar café da tarde, às vezes até fazer um lanche depois da janta, né? Então, assim, na minha casa sempre foi assim. Então, hoje eu percebo que eu comia bastante. A minha alimentação, eu não gosto até hoje de salada. E eu não gostava também. E tô aprendendo cada dia mais a gostar. Então, aprendendo a fazer do jeito que eu gosto, né? E assim, eu comia muito pão francês, arroz, feijão, fritura, muita fritura, tudo é frito. E assim, sem
esperar nada, sabe? Assim, como se eu pudesse comer de tudo mesmo. E quando você decidiu começar a emagrecer, que você buscou essa nutricionista, o que foi que ela te indicou? Você precisou fazer uma mudança muito brusca na sua alimentação? Quais foram as mudanças? Então, não precisei e foi até por isso que eu deixei de fazer. Quando eu passei com ela me mostrou alguns resultados que ela tinha alcançado com os pacientes dela e ela me mostrou um menino que tinha emagrecido 10 quilos em quase um ano. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é dessa forma que eu quero. Apesar de ser a forma correta, não era aquilo que eu queria. Então ela me passou uma dieta, se eu não me engano, de 1.700 calorias. E aí eu ouvi o que ela tinha para me falar, absorvi o que me serviu. Mas eu pensei comigo, eu falei, 1.700 calorias é praticamente o que eu como hoje. Eu já como isso. Se eu continuar comendo tudo isso, eu não vou conseguir perder o que eu quero, né? E foi aí que eu decidi ir em busca de dietas e fiz todas possíveis que existem, eu acho. Normalmente, quando a gente decide emagrecer, né, a gente realmente acaba indo para o que a gente vê mais comum, né? Tem a dieta do ovo, dieta do leite, dieta do queijo, low carb, paleolítico, enfim, a gente passa por tudo. Mas como é que foi, assim, esse seu avanço, né, nessa questão do emagrecimento? Você começou a fazer alguma técnica, começou a perder peso, passou pelo platô, sabe? Como é que foi esse ponto de você Uhum. estar no 120 e chegar onde você está hoje? A minha tia já me ajudava bastante, então ela falava para mim, olha, não come isso aqui que faz mal, isso aqui engorda, isso aqui não. E foi onde eu comecei a buscar dietas. Então, a primeira dieta de todas que eu fiz, que todo mundo falava que dava resultado, era a sopa da USP. E aí é uma sopa que eu considero assim que é beneficiária em alguns pontos, porque ela é cheia de nutrientes realmente para quem gosta, né? Mas eu fazia aquilo da forma errada e eu tomei um dia à noite e eu vomitei bastante. E eu achei que era por isso que ela emagrecia. Falei, então ela deve emagrecer porque você vomita, né? Eu falei, então tudo que você engole depois sai, você não engorda, então isso é bom. E logo após isso, eu conheci a dieta do Can, que foi a que eu consegui fazer por mais tempo, que eu considerava mais fácil, porque eu só precisava retirar o máximo de carboidrato que eu conseguisse. E realmente foi o que me deu um start, assim, de perda de peso mesmo. Incrível como realmente você diminuir carboidrato, né? A gente sempre consegue um resultado de emagrecimento, sempre. Então, é muito interessante, mas também é muito importante, né, que a gente sempre busque fazer isso da melhor forma possível, também não tirando nutrientes, né, do nosso corpo. Com a dieta do campo, essa transformação que você foi fazendo, você já conseguiu chegar no seu objetivo ou você passou pelo platô, precisou fazer alguma outra coisa para chegar como você está hoje? Eu fazia dieta e eu não fazia exercício físico nenhum. Então, eu tinha, assim, uma perda considerável de peso, só que teve uma hora que estagnou, porque o corpo, ele acostuma com aquilo que a gente coloca dentro dele. Então, tem uma hora que ele, por mais que você coloque menos carboidrato, né, dentro do seu corpo, ele vai conseguir armazenar aqui. O corpo da gente é uma coisa incrível, é uma máquina realmente, né? Assim que eu comecei a fazer a dieta, eu consegui perder bastante peso, mas deu ali, eu acho que uns 2 meses ou 3, eu já estagnei novamente. E aí eu sabia que eu precisava mudar novamente a dieta. Então foi quando eu fui buscar outras dietas para fazer. Aí fiz a dieta do frango, fiz a dieta do ovo, fiz a dieta do líquido, né? Que você só toma líquido. E fui fazendo até uma hora que eu, assim, cheguei a passar mal mesmo. Aí eu resolvi que eu não iria fazer mais nada. Falei, não, não faço mais nada. Agora, se eu tiver que engordar, eu vou engordar. E vida que vai seguir dessa forma. Foi quando eu estava procurando vídeo, que eu conheci seu canal. Aí, eu acho que foi 2016 ou 2017, que daí eu vi um vídeo seu que era perdi 20 quilos em 4 meses. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Eu preciso disso. E aí conheci seu canal. Aí comecei a ver, né, o que estava rolando na net, como um canal, né, ele vem com outros vídeos embaixo, né, dando dicas de conteúdo. Vi embaixo alguém fazendo jejum intermitente. Então, falou assim, estava escrito no título do vídeo, perdi 30 quilos com jejum intermitente. Na hora, eu não sabia o que era aquilo.
eu sabia o que era jejum, mas eu não sabia o que era intermitente. E aí eu falei assim, nossa, uma coisa que eu ainda não fiz, né? E a pessoa perdeu peso. Eu falei, eu vou ver, porque se isso perde peso, eu também quero fazer, né? Eu fiz tudo já, isso aqui eu ainda não fiz. Como foi que você iniciou o jejum? Que protocolo você usava? Qual era a melhor refeição para você pular? O jejum eu comecei a fazer quando eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu entrava, que não é a que eu tô hoje. Eu acordava umas 9, 10 horas, tomava café, me arrumava e pegava o ônibus, pegava 12:30. Eu só fazia uma refeição, que era o café da manhã. E aí eu percebi que eu conseguia ficar da meio-dia até as 8 da noite sem comer nada, e sem passar mal e sem nada. E aí eu me toquei que aquilo que eu estava fazendo era o jejum. E aí eu comecei a ver qual era o melhor horário para mim. Durante muito tempo, eu fiz esse horário que eu falei para você. Da meio-dia, praticamente, às 8 da noite. Tinha dia que eu chegava e comia, e tinha dia que não, então fazia mais. Só que eu não me atentava com a quebra do jejum. Então eu chegava e comia um prato de arroz, ou arroz com feijão. E não é uma boa coisa para quebrar o jejum, né? E só que não me fazia mal, não me fazia nada. Então eu ia seguindo aquilo. Até eu começar a perceber que eu tinha que ter antes, né, do jejum, uma alimentação antes e um pós, pra eu não me prejudicar também. E assim eu comecei a aprender e falei, nossa, então eu tô fazendo isso errado. Eu tava tendo resultado já, mas eu tava fazendo de uma forma errada. E aí foi que eu mudei e comecei a fazer o jejum da forma que eu levo até hoje. Quanto tempo você conseguiu eliminar a maior parte do peso, assim, que te incomodava? Olha, foi praticamente 2 anos que eu consegui com o jejum, né? Eu já tinha eliminado um pouco graças a dietas, e aí a partir do momento que eu resolvi fazer o jejum, eu não fiz mais dieta. Então, com o jejum, foi um período de 2 anos, eu não percebia isso, porque se alguém me falasse assim, ó, em 2 anos você vai perder 40 quilos, eu ia falar, não quero, eu quero perder 40 quilos amanhã, e não em 2 anos. Só que como eu estava muito ocupado, eu trabalhava bastante, acabava que eu não percebia o tempo passando. E o tempo ia passando e aquilo não era dificultoso para mim, então consegui um resultado que eu considero muito bom, né? Num período assim, pode ser até mais longo, mas foi num período que eu não percebi passar, que não me fez mal e que foi ótimo assim para mim. Nossa, eu achei legal que você falando, né, que você começou a fazer o jejum e pôde parar, né, de fazer dieta. Você fazia o jejum só durante a semana? O final de semana você tirava? Como que você fazia? Isso, que é da forma que eu faço até hoje. Eu não faço mais dieta. Eu como de uma forma bem melhor e reduzida do que eu comia antes, mas eu não deixo de comer nada. Eu faço o jejum hoje, às vezes eu conto as horas, às vezes não. Por exemplo, hoje eu almocei, eu tive meu almoço, mas eu só vou comer amanhã. Então, é o que funciona assim para mim. Eu não passo fome, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho tontura, não tenho nada, meus exames são ótimos, não tenho diabetes, não tenho pressão alta. Antes eu também não tinha, é importante falar isso, né? Porque as pessoas acham, nossa, é gorda, é doente. Não, não tinha doença nenhuma. Era só a vontade mesmo que eu tinha de me sentir bem, que me fez, né, ter todo esse processo. E hoje eu faço ele durante a semana. Fim de semana eu não faço jejum, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu tomo meu café da tarde, eu janto, eu tiro um dia da semana que eu como pão francês, que eu amo. Eu considero que hoje eu tenho uma vida mais equilibrada. Tenho 80% da minha alimentação boa, ok, e 20% talvez não ok, assim. Teve alguma situação, algum trauma mesmo que aconteceu durante esses anos, né? E que você sente que aconteceu exclusivamente pelo fato de você estar acima do peso? Olha, tem um fato assim que hoje eu vejo como foi horrível passar por aquilo, que eu era criança, assim, eu deveria ter uns 9 ou 10 anos, sempre acompanhei minha mãe em tudo, a gente foi até o banco e no banco estava tendo um café da manhã especial para os clientes, assim, de uma mesa bem grande com suco, fruta, pão de queijo, pão. Eu queria muito comer pão de queijo e eu fui lá e comecei a pegar. Aí eu fui, peguei um, peguei dois, peguei três, até que quando eu fui, acho que pegar o quarto pão de queijo, a moça que estava ali servindo as pessoas, né, fazendo aquela recepção, ela me deu um tapa na mão e ela falou assim: você tem que aprender a deixar os outros comer. Eu lembro que aquilo eu senti muita vergonha, porque todo mundo olhou para mim assim, sabe? Tinha uma fila, né?
E todo mundo me olhou assim, eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito culpado, eu me senti muito culpado. E foi aí que eu comecei a sentir, acho que culpa, foi um dos fatores que eu comecei a me culpar. Nossa, muito doido, né? E você era uma criança. Esse tipo de coisa realmente marca a gente, Sim, muito forte. Assim, é engraçado, tem coisas que já aconteceram comigo quando eu era criança, que eu sinto que me marcam mais de coisas que aconteceram quando eu era adulto. E Lucas, você tinha comentado comigo, né, que você sempre teve uma vida ativa. E como é que era isso? Você engordou por conta das questões alimentares e comportamentais, mas você sempre foi uma pessoa que gostou de atividade física? isso, assim, eu sempre tive uma vida ativa quando eu percebi, né, que aquilo poderia me trazer benefícios no emagrecimento. E aí eu comecei a fazer exercícios, comecei a frequentar academias e depois disso, né, teve um tempo que eu seguia isso, mas depois eu acabei não indo mais à academia e eu descobri os exercícios em casa. Foi aí que eu descobri que eu gostava de me exercitar e não que eu gostasse de ir à academia. Então, eu quero até deixar aqui um agradecimento aos canais do YouTube que se propõem a fazer isso, porque são muito importantes para a gente. Sigo o Extreme 21, também o Vinícius. Eu vou deixar os links de tudo isso que o Lucas está falando aqui na descrição do vídeo também. Isso, e aí eu sigo o Exercício em Casa também, e o Daniel Saboia, que eu gosto bastante para fazer um aeróbico no meio dos exercícios. Então, quando eu comecei a fazer, eu percebi que eu gostava daquilo, e eu gostava, ao contrário das pessoas, assim, da grande maioria, eu gosto de me exercitar sozinho. Eu gosto de fazer as coisas no meu quarto, eu não tenho nenhuma questão com isso. Tem gente que não gosta de espaço ou porque não fica bem na rua. Não, eu gosto. Então foi aí que eu percebi que era importante e eu comecei a fazer sempre. Hoje eu faço ainda o jejum, né? Não mais para emagrecer, mas para manter o meu peso. E faço os exercícios também, não a troco de definir meu corpo nem nada, mas para me manter ativo e porque faz um bem enorme para minha cabeça. Não pode ficar nessa coisa de, tem que fazer academia, tem que correr na rua, tem que. Não, tem que o que você gosta, que é muito ruim a gente ficar se forçando a fazer alguma coisa, né? Eu, inclusive, sinto que é uma violência contra a gente mesmo. E fora isso, eu achei muito interessante também que você usa o jejum para manutenção de peso. É inclusive uma coisa que eu falo muito no guia do jejum, porque às vezes as pessoas pensam em jejum só para você secar, e não. É uma forma de você, como você mesmo faz, né? Você não ficar preso numa dieta e ainda assim conseguir a manutenção do seu peso, fora os ganhos com a saúde, né, que a gente tem por conta do jejum mais prolongado. E também fico muito feliz, assim, por você, porque até uma coisa que é comum aqui na série Meninas de Emagrecimento é que eu sempre peço, né, fotos pra gente mostrar o antes e depois aqui com as pessoas, como é que era antes e o resultado. E muitas pessoas têm dificuldade de achar fotos de antes, né, porque a gente acaba, quando tá com excesso de peso, não se sente, assim, tão à vontade com a gente, né, e realmente acaba se escondendo. Então, até quando eu fui conversar, né, com você sobre isso, né, Lucas, sobre as fotos antes e depois, a gente ficou falando um pouco sobre isso. Como a gente realmente se esconde, né, quando a gente não tá à vontade com a gente mesmo. E hoje eu vejo que você tem, né, muitas fotos e tá muito mais tranquilo com você, né? Muito, e é importante a gente falar assim que tem um limite, né, uma linha entre você se esconder, né, porque a gente não se esconde pela gente, a gente se esconde pelo outro, né, então a gente tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, do que o outro vai achar bonito. Eu ainda tenho um pouco esse medo, não vou mentir, eu tenho um pouco, mas muito menor do que já foi um dia, né, então eu já não deixo mais de usar alguma coisa que eu goste por conta disso. E é importante a gente falar também que, assim, tem esse medo, né, que a gente tem quando a gente está maior, e tem o nosso jeito, porque, assim, meu avô mora em uma chácara que tem uma piscina, e toda vez que a gente vai lá, eu sempre nado e eu estou de camiseta. E as pessoas falam assim, você tá assim porque você tá se achando gordo, então você não tira a camiseta. Eu tava bem maior, realmente, né? E hoje eu vejo que não, que é porque eu não me sinto bem em me expor dessa forma, mesmo estando mais magro ou estando magro, né? Então, isso é um trejeito meu, né? Essa timidez é minha, ela não é do meu peso, ela não é do meu corpo, né? Então, tem gente que acha que, assim, a menina é gorda, ela usa essas camisetas porque ela quer esconder. Não, às vezes é o gosto da pessoa mesmo. Às vezes ela gosta de usar roupa larga, às vezes ela gosta de usar uma blusa que tampe mais o colo.
Então, nem tudo, né, é sobre o outro. Às vezes é um gosto nosso mesmo. Muitas vezes acontece por conta da forma do nosso corpo, a gente oprime a nossa individualidade. Então, por exemplo, você gosta de uma roupa colorida, mas como você está acima do peso, você só usa preto. Mas hoje, felizmente, né, Lucas, a gente vê que melhorou muito, né? Da nossa época para cá, tudo melhorou muito, então a gente consegue ver pessoas que não estão no padrão esperado e, assim, conseguem se vestir do jeito que gostam. Então também é muito importante a gente realmente respeitar as questões, assim como o Lucas falou, muitas vezes as pessoas... Eu sempre me vesti, assim, com roupas, até quando eu estive mais magra na minha adolescência, eu sempre gostei de roupas mais, assim, tipo, camiseta, calça, eu nunca fui de usar tipo, shortinho, e enfim, essas roupas da moda, né? E aí eu sempre ouvia que era porque você tá gordo, porque quando você emagrecer, você vai ver que você vai viver de peito de fora. E eu não tenho isso em mim, entende? Então, também tem a questão da gente respeitar o nosso jeito, né? A nossa individualidade. Isso, e também as pessoas entenderem aquilo, porque quando a gente é gordo, parece que a gente deve alguma coisa às pessoas. Então, parece que a gente deve uma explicação por que eu estou vestindo aquela roupa, por que você não gosta disso, por que você faz dessa forma. E a gente tem que saber que, assim, o nosso corpo, ele não deve nada a ninguém, ele deve a nós mesmos. A nossa saúde, ela é da nossa conta, ela não é mais da conta de ninguém, né? Então, a gente precisa começar a pôr limite nas coisas, aprender a pôr limite. Se a gente põe limite na gente, por que não pôr no próximo que vem fazer uns comentários assim mais absurdos, né? Exatamente. Lucas, gratidão. Nossa, que entrevista maravilhosa. A gente debateu vários pontos importantes aqui. E quero te agradecer pelo seu tempo, né? Por você ter essa disponibilidade de tempo para divulgar, dividir um pouquinho da sua história aqui com a gente. Ah, obrigado. Assim, eu tava com medo de gravar porque eu tava pensando assim, nosso quadro, ele vai tanto os meninos maiores do que eu, e, né, a pessoa às vezes vai olhar e falar assim, nossa, esse menino é uma frescura, né? Não devia nem estar aí. Mas assim, acho que causa uma representatividade, né? Porque às vezes há pessoas como eu por aí que não são dessa proporção, né? Do maior, do acúmulo num lugar só, e às vezes se incomodam com isso, como eu me incomodei também, né? Sim, mas foi muito importante mesmo, porque realmente os depoimentos que a gente tem são mais pessoas que ficaram muita barriga, então assim, tem muita gente que é bem Isso. distribuída como você pensa, como você foi, e aí pensa assim, ah, é frescura minha, porque na real não tem nem barriga e tal, mas se você não está satisfeito, não está satisfeito, né? A gente sempre vai querer, não querer, né? Mas a gente tem a mania, né? A gente é ensinado, às vezes, a desmerecer a luta do outro, né? Nossa, a pessoa perdeu 15 quilos. 15 quilos? Mas eu perdi 40. Então, assim, às vezes os 15 quilos de outra pessoa são 40 seus. Então, a gente nunca pode, né, medir com as nossas réguas, né? Tem que sempre analisar como é a vida do outro mesmo. Quero deixar um agradecimento, assim, a você, principalmente, ao Ramon, que eu conheci, né, através do seu vídeo, por isso que eu estou aqui hoje. Então, Ramon, muito obrigado. E, assim, eu quero muito agradecer você, Eba, porque eu não sei se você tem dimensão, assim, da importância que você tem na vida das pessoas. Porque às vezes parece assim, eu estou gravando um vídeo, eu estou fazendo um stories, isso não vai mudar a vida de ninguém, e realmente isso muda. Eu já mandei isso para você várias vezes, que você não é uma pessoa rasa, você é uma das blogueiras, youtubers que eu acompanho, que eu tenho gosto em acompanhar. As pessoas falam, tal pessoa tá de um lado, eu tô do outro. Eu uso o termo, a Bárbara tá do lado, eu tô do mesmo, que deve estar certo. Então, eu queria deixar, assim, para você o meu agradecimento de muito obrigado mesmo, porque você acrescenta na vida das pessoas. E, assim, minha maior vontade se eu puder um dia, é ser uma pessoa como você é hoje, que acrescenta na vida das pessoas para algo bom, para algo de mudança. Ai, gratidão! Tocada, chocada, impactada, feliz e satisfeita. Você pode ter certeza que você já agregou muito com esse depoimento. Eu tô sempre acompanhando os comentários da série Meninas Emagrecimento e, nossa, eu fico
eu fico chocada, assim, porque realmente a gente não tem tanto conteúdo, né, Lucas, voltado para o mundo masculino nesse sentido. E melhorou muito, mas muitas vezes ainda é tido como, no meio masculino, ser frescura você se preocupar com isso, né? Então, eu fico muito feliz de a gente poder trazer esse conteúdo. E quem se identificou com a história do Lucas, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, você pode adicionar lá, mandar uma mensagem para ele. Ele e o Ramon se conheceram por conta da série, então também é muito bom estar com essas conexões. E para você que gostou desse episódio, eu vou deixar aqui embaixo e aqui no cardzinho a nossa playlist com os nossos 12 episódios da série Meninos e Emagrecimento. E eu não sei se essa parte vai para o vídeo também, mas eu gostaria de falar para as pessoas que para a gente sempre se lembrar que a situação que a gente está hoje não define quem a gente é amanhã. Então, nada é, tudo está. Então, nada é perdido, pode estar tudo perdido, mas amanhã é um outro dia, amanhã começa de novo e, assim, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer, com tempo, com paciência e com persistência. Melhor forma de encerrar esse episódio possível. Então é isso, amorzinhos. Muitos beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.